Olá, tudo bem com vocês? Quem fala é Glanca Gameplay. E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente, porque hoje a gente vai estar reagindo ao guia definitivo da história canônica de Rick and Morty, da temporada 1 à temporada 7. Tá desatualizado, porque já lançou mais 2 temporadas, mas depois a gente vê um mais completinho. Do canal É Bom Ser Curioso. Já vou deixando aquele like no canal e ativando o sininho das notificações. Vamos ver que se o canal dele é bom, mas eu já vi alguns vídeos do canal dele, então é ótimo. Vambora. Rick Morty sabe que os episódios da série podem ser divididos em duas Adoro Rick categorias: and Morty. aventuras aleatórias e aventuras canônicas. As canônicas As são as aventuras melhores. aleatórias são aqueles episódios que não interferem em nada na história Não faz principal, diferença você ver, aquelas não. aventurazinhas bobas. Já as aventuras canônicas são episódios que desenvolvem personagens ou influenciam diretamente no andamento da história Isso é principal foda. da série. E eu sei que tem muita gente por aí que só assiste Rick e Morty esperando pra ver alguma coisa canônica. E como a oitava Calma temporada aí, de Rick e Morty está paizão. prestes a ser lançada, pra refrescar a memória de Oitava. vocês, nesse vídeo aqui eu vou juntar tudo de canônico que já foi apresentado nas 7 temporadas da série e mostrar pra vocês em ordem cronológica de acontecimentos. Beleza, Ou vambora. seja, dos acontecimentos mais antigos para Ó, os Beth. acontecimentos mais recentes. Rick. E se gostou da ideia, já deixa o like Ó, e se Jerry. inscreve aí no canal, porque ainda tem muitos outros vídeos de Rick e Morty pra saírem. E você não vai querer perder, né? É isso aí, galera. Se inscreve A aqui história também. canônica da série começa no universo C-137, onde o Rick dessa realidade descobre a existência do multiverso depois que recebeu a visita de uma versão sua vinda Rick de uma Prime. outra realidade, o Rick Prime, ou Rick Primário, como você preferir chamar. Mas o fato é que o Prime ofereceu ao C-137 uma Armas arma de portáteis. portais e a possibilidade de viajar por diferentes realidades, fazendo o que quisesse sem sofrer as consequências, já que ele sempre podia pular para a próxima realidade e começar tudo de novo. Caso No de entanto, merda. o C-137 acha essa oferta muito solitária e por isso Recuso, a por recusa favor. para poder ficar com Quero sua não. família, o que aparentemente deixa o Prime furioso. Beleza, beleza. Mas aqui Matar sua vale família, ressaltar então. que essa parte do diálogo entre o C-137 e o Prime pode ser tudo falso, já que a cena que aconteceu esse diálogo foi uma lembrança que o C-137 modificou para poder enganar a Federação Galáctica. Então ela pode não ser 100% fiel ao que aconteceu, já que o flashback que podemos confiar de verdade não teve nenhum diálogo. Então não dá para ter certeza absoluta sobre o que o Rick C-137 conversou com o Prime na garagem. Mas o fato é que Nessa depois da época, o conversa Rick deles, usava o calça Prime foi embora azul, furioso. mano. E depois um portal apareceu Calça de jeans, onde uma Rick. bomba foi jogada. Bomba essa responsável por matar a Diane e a Beth do universo C-137. Mas o fato é que presenciar a morte de sua esposa e filha mexe muito com o Deixa ele psicológico louco. do Rick. E por isso ele decide ir atrás de vingança, já que ele acreditava que era tudo culpa do Prime. E assim, o C-137 cria uma arma de portal por conta própria e começa uma jornada de vingança pelo multiverso atrás de sua versão que ele acreditava ter matado sua família. E no meio dessa jornada, ele A acabou arma do conhecendo Rick o pessoal Prime também era Pássaro, muito Squant e primitiva, vários né, outros velho? amigos, e também se juntou à facção contra a Federação Galáctica. E foi a partir daí que ele se Squant, tornou um criminoso procurado meu pelo pássaro. universo, já que a Federação Galáctica mandava em praticamente tudo. No entanto, eventualmente, o Rick se cansa de brincar com a Federação Galáctica e retoma o seu plano de vingança. Só que quanto mais ele procurava pelo Prime e não encontrava, mais frustrado e deprimido ele ficava. E por isso, ele começou a se afundar nas drogas e no álcool para tentar esquecer a dor de ter perdido sua família. E em algum ponto não especificado dessa caçada do C-137, o Prime, por algum motivo ainda não revelado, utilizou um dispositivo bastante sofisticado para apagar todas as Dianes de todas as realidades Por motivo possíveis. de, tipo, E esse zero dispositivo motivo, né? ficou conhecido como dispositivo Arma ômega. Ou seja, a partir do momento que esse dispositivo foi usado, não era mais possível encontrar nenhuma versão da esposa do Rick em nenhuma realidade. E aqui eu vou dar uma pausa, porque vejo que tem muita gente se confundindo com isso. Muita gente vem me perguntar como que a Beth ainda tá viva se o dispositivo ômega matou ela. Mas não. Você ficou sabendo que teve PlayStation 5 ela. Mas não, o dispositivo ômega não tem nada a ver com a bomba que matou a Diane e a Beth do universo C-137. Pelo que vimos até agora, são duas coisas completamente diferentes. O dispositivo ômega usa um raio verde para apagar todas as Dianes do multiverso. Já a bomba que matou a família do C-137, ela é roxa. Ou seja,
seja, as BFs do restante do multiverso ainda estão intactas, só a do universo C-137 que morreu. Foi de fato. Mas, voltando pra pro cima. Rick C-137, como não encontrava o Prime, ele se afogou na bebida e nas drogas e matava qualquer Rick que via Toma. pela frente. Toma. E aparentemente, nessa época, os Ricks de diferentes realidades já tinham se juntado e formado um formados grupo para poder conselhos se do proteger de Rick. seus inimigos. E o C-137 era um desses inimigos. Fato, Mas, né? como não conseguiam derrotá-lo, os Ricks desse grupo acabam se rendendo e pedindo a ajuda do C-137 para construir a cidadela dos Ricks. E provavelmente foi a partir daí que o C-137 recebeu o título de Rick mais Rick, já que nenhum outro Rick conseguia Oh, pará-lo. Rick, você é o mais Mas, mesmo ajudando a construir a cidadela, o C-137 não conseguia esquecer sua vingança. E por isso, desesperado para encontrar o Prime, ele acaba indo pro universo Prime esperar por ele. Mas ele bebeu tanto Ele achou que que ele acabou ia voltar, caindo com né? sua Ele nave achou na que garagem da casa dos Prime ia Smiths e voltar. começou a morar com eles. Burro. E é exatamente a partir desse ponto que o primeiro episódio da série começa. Ou seja, a primeira temporada da série se passa no universo Prime. A primeira Quer dizer, aventura. metade da primeira temporada se passa lá, já que o Rick acabou Cronenbergizando o mundo inteiro e fugindo para uma nova Em tese, realidade, quem foi que levando fez isso apenas foi o o Mori, Mori, né? deixando pra trás a Beth, a Summer e o Jerry pra morrerem, já que eles não eram sua família de verdade. E esse novo universo que o Rick e o Mori foram morar é o universo C-131. Enquanto isso, em um universo que ainda não teve seu nome revelado, o Mori se cansa dos abusos constantes do Rick e simplesmente o mata e o transforma Nossa, esse em uma episódio é espécie de foda. fantoche controlado por um A tapa-olho. origem E essa do versão Evil do Mori. Rick e do Mori ficaram conhecidos como Rick e Mori Maligno, ou Evil Rick e Evil Mori, como você preferir chamar. Mas o fato é que eles saíram por aí matando Toma. vários Ricks e Toma. sequestrando Moris para transformá-los em um dispositivo de camuflagem. Já que o Mori é tão idiota, mas tão idiota, que as ondas cerebrais dele são especiais e conseguem camuflar perfeitamente as ondas geniais dos Ricks. E é por isso que todo Rick tem um Mori, É para obrigatório, usá-lo como um gente. dispositivo de camuflagem. Inclusive, muitos Ricks pelo multiverso nem veem os Moris como pessoas, mas sim como um simples dispositivo de camuflagem. Chamei o Mori Mas pra você. voltando pro Mori Maligno, o plano dele era roubar os conhecimentos de todos os Ricks que ele tinha matado. Se tornar E o pra melhor evitar de ser todos. pego, ele jogou toda a culpa no Rick C-137, já que ele tinha um longo histórico de rixa com a cidadela. E por isso, todos os Ricks se juntaram e foram atrás dos Sentido não faz, né? Porque, tipo assim, se o Rick tivesse feito isso mesmo, tipo, né? Ele fez porque ele, na verdade, não foi ele, né? Foi o Evil Rick e o Evil Mori. Só que o Rick C-137, ele foi quem construiu a cidadela, gente. Pra que ele ia fazer isso? Embora ele faria por sacanagem também, né? Então, C-137. Mas depois de uma treta muito maluca, ele acabou provando sua inocência e matando o Rick Maligno. Olha lá, Só que, galerinha. como eu mostrei, ele era apenas um fantoche. E a verdadeiramente maligna por trás de tudo era o Mori, Verdade, que o simplesmente Evil Mori fugiu é com a o maior demônio da facilidade do Terra. mundo, porque nenhum Rick suspeitava que o Mori pudesse ser inteligente. Mas, voltando pro Rick C-137, depois que ele Cronenbergizou o mundo inteiro, ele se mudou pro universo C-131. Então, pra ninguém ficar confuso, a partir daqui, a família era composta pelo Rick C-137, o Mori Prime, a Summer e a Beth C-131 e o Jerry 5126. E por que o Jerry aqui é diferente? Porque no a creche dos Jerrys, galera. A creche dos Jerrys. meio de uma das aventuras aleatórias, Rick e Mori Episódio deixaram dois, o segunda Jerry temporada, Creche dos C-131 Jerrys. na creche dos Jerrys, um lugar onde os Ricks de várias dimensões deixavam seus Jerrys para não precisar levá-los em aventuras. E assim, Rick e Mori acabam fazendo uma grande confusão e levam o Jerry do errado Mori, para óbvio. casa. E esse era o Jerry do universo 5126. Mas depois de algumas aventuras aleatórias, o Rick C-137 acabou sendo convidado para o casamento de seu melhor amigo, o Pessoa Pássaro. Que merda. Mas isso tudo acaba sendo uma grande armadilha do governo galáctico para tentar capturar todos os membros da resistência. E por isso, para proteger sua família, o Rick acaba se entregando. E como a cidadela dos Ricks não podia deixar que informações sigilosas caíssem na mão do governo, eles decidem eliminar o C-137 de uma vez por todas. E por isso, o C-137 tinha dois inimigos, a cidadela e o governo Cara, galáctico. também é lascado que tudo Mas na vida, estamos pelo falando amor do de Rick Deus. mais Rick de todos.
todos, e ele rapidamente deu um jeito em tudo isso. Primeiro, ele matou todos os membros do Conselho dos Ricks, que eram os chefões da cidadela. Não, Rick, E tá depois, foda, ele também. fez o governo galáctico entrar em colapso, desvalorizando a moeda deles. Só que depois de toda essa treta, a cidadela dos Ricks acaba ficando sem líderes. Yabba E por dabba isso, doo. eles resolvem fazer uma eleição para eleger o novo chefão do lugar. E aproveitando a oportunidade, o Mori Maligno, Mori que tinha vi- fugido e se escondido, dá um jeito de se tornar o Ele novo vira chefão da presidente cidadela. da E assim, cidadela. ele começa novamente Mori a colocar Maligno. o seu plano maligno em ação. Mas, voltando pro Rick C-137, Estou aprendendo espanhol no Duolingo. depois de uma aventura muito doida com a Em tese, Beth, que a gente ele chama de acaba fazendo maligno, uma proposta o bastante ousada pra Evil sua Mori filha, chama que no de, caso era substituída por um inteligente, clone né? pra que E ela todo pudesse Mori largar que sua família se e cansa sair do se Rick divertindo por e aí se sem torna consequência nenhuma, inteligente, ele já que vira o quando Evil ela se Mori. cansasse, o Rick Tipo, o nosso simplesmente Mori. destruía o O clone Mori e ela Prime voltava pra pode sua até família virar e o Mori ninguém nunca do perceberia Maligno que ela tinha também. partido. Mas a Beth pede pro Rick escolher o que ela deveria fazer. Então, esse doido simplesmente criou um clone dela De e depois pedra. o embaralhou pra que nem ele mesmo sabesse quem era o Roda, original. roda, roda, e roda, assim, roda, ele roda, mandou roda. uma pro espaço enquanto deixou a outra na Terra, Beth. sem fazer a menor ideia de qual das duas era o clone. Só que depois de um tempo no espaço lutando contra a Federação Galáctica, a Beth, que tinha sido mandado pra fora da Terra, voltou. Beth E espacial. essa nova personagem passou a ser conhecida como Beth Espacial e acaba virando uma nova integrante da família. Top Mas demais. lembra lá do Mori Maligno? Pois então, ele resolveu atrair o Rick C-137 pra Burro. cidadela pra colocar o seu plano maligno em ação. Que no caso era fugir Mentira, tá da tudo sob curva finita controle, central. E a curva finita central é uma espécie de barreira que os Ricks criaram pra separar Rick os Lee. universos de onde ele era o ser mais inteligente dos universos que existiam seres mais inteligentes do que ele. E o plano do Mori Maligno era sair dessa barreira e ir para um universo fora do alcance dos Ricks. E pra isso ele mata vários Ricks e Moris e explode a cidadela. Errado Tudo pra não tá. criar uma rachadura na curva e poder ir embora. E por muito pouco, o C-137 e o Mori Prime não Referência. acabam morrendo nessa explosão. E eles só conseguem sobreviver porque a Beth Espacial aparece Olá, e os people. resgata. Mas acontece que antes de ir embora, o Mori Maligno tinha dado um jeito de bloquear a viagem entre portais. E por isso, o Rick resolve fazer uma reinicialização do fluido de portal. Só que as coisas não saem como ele queria. E ao invés de reiniciar a viagem de portal, ele reinicia os viajantes Que de isso, portal. Rick? O cara Ou mais seja, inteligente do todos que universo comete viajaram um através dos burrinho portais desse. verdes seriam mandados de volta para seus universos de origem. E como eu já disse, eles estavam no universo C-131. E o Rick, o Mori e o Jerry vinham de realidades diferentes. É, e ué. por isso, os três foram mandados para seus universos de origem. E assim, o Rick O Rick voltou vai pro pro universo universo C-137, onde descobrimos que, muito deprimido pela morte de sua família, ele tinha prendido toda a Terra daquele universo em um loop temporal no dia que sua família morreu. Droga. Mas, deprimido, ele acaba desligando esse loop. Já o Mori volta pro universo Prime, aquele que tinha sido universo cronenbergizado, e descobre que apenas o Jerry tinha sobrevivido, e a Summer e a Beth haviam morrido. E por viver sozinho por tanto tempo em um mundo hostil, Ficou o doido. Jerry daquela realidade tinha ficado muito fodão. E quanto ao Jerry Fodão, no 5126, ele foi mandado de volta pro universo 5126, que ainda estava preso na segunda temporada da série. É. E a família inteira ficava brigando o tempo todo. Mas não foi apenas esses três que voltaram para seus universos de origem. Foram todos que usaram os portais. E isso incluiu o Rick Prime, que Eita, voltou pega. pro universo Prime. E sabendo disso, o Rick C-137 deu um jeito de ir atrás dele. Mas, depois de uma luta bastante maluca, o Prime consegue fugir. E depois ainda dá um jeito Ele de matou matar o Jerry fodão. fazendo assim com que o Mori que acompanhamos se tornasse o único sobrevivente da família Smith do universo Prime. Mas, eventualmente, toda a família que acompanhamos na história principal consegue voltar pro universo Ai. C-131. E mais uma vez, recapitulando para que todos entendam, a família é formada pelo Rick C-137, Beleza, recapitulação. Temos o Rick C-137, o Mori Prime, o Jerry 5126, a Beth C-131, temos a Beth Espacial C-131 também, que ela é clone, e temos a Summer C-131. Nada muito complicado, tá, galera?
o Maury Prime, a Summer e as duas Beth C-131 e o Jerry 5126. E essa é a família principal que a gente acompanha na série. Mas acontece que o Jerry C-131 também tinha sido mandado de volta pra casa. E esse doido simplesmente acaba liberando o Senhor Furúnculo, uma criatura que o Rick prendia, capaz de transformar qualquer um que lhe mordia nele mesmo. E assim a Terra do universo C-131 acaba sendo completamente destruída. E por isso o Rick se muda pra uma nova realidade, só que dessa vez ele leva toda a família. Porque eles podiam não ser sua família original, mas era a família que ele montou durante suas aventuras, e ele valorizava todos por isso. E assim a família se muda para uma nova realidade, onde todos tinham morrido de causas naturais. E essa nova realidade não recebeu um nome que tem letra e números como as outras, mas ela ficou conhecida como Dimensão Parmesan. Ou se a gente for levar em consideração a adaptação da dublagem BR, seria algo como a Dimensão Asterístico. Missão Asterístico. Entendeu? Só que depois de se mudar de universo, o Rick C-137 se sente ainda mais motivado para continuar sua busca pelo Rick Prime. E por isso, depois de se isolar por um tempo, ele rastreia várias possibilidades de onde o Rick Prime podia estar, já que ele havia espalhado várias iscas por todo o multiverso, para poder enganar qualquer um que tentasse procurá-lo. Abra sua conta digital no iscas por todo o multiverso, pra poder enganar qualquer um que ele tentasse é inteligente, o Rick Prime é então, foda. pra acelerar essa busca, o C-137 criou uma máquina que produziu várias rachaduras na curva, tudo pra capturar as iscas do multiverso e tentar achar o Prime original. Só que fazer isso era tão destrutivo pro multiverso que acabou afetando até mesmo o Maury Maligno, que tava vivendo fora da curva infinita central. E por isso, ele foi atrás do C-137 pra ver o que estava acontecendo. E assim, o Rick C-137, o Maury Maligno e o Maury Prime acabam caindo em uma armadilha e foram mandados para uma espécie de caixa que continha todos os Ricks do multiverso que tentavam matar o Rick Prime. Porque lembra, ele deletou todas as Dianes do multiverso. Então existiam vários outros Ricks que também queriam vingança. E quando eles conseguiram sair dessa caixa, o C-137 finalmente conseguiu descobrir o paradeiro do Rick Prime. Achei e depois de uma luta bastante épica, o Maury Maligno é quem consegue capturar o Prime e decide roubar todas as informações que ele tinha sobre o dispositivo Ômega, já que esse era um dispositivo bastante perigoso que poderia ser usado para pará-lo. E depois disso, o garoto, se sentindo bondoso, ainda deixou o Rick C-137 ter a sua tão aguardada vingança. E cego de ódio, ele matou o assassino de sua família na base do soco. Na Foi porrada. brutalidade pura. E com tudo resolvido, todos resolvem ir embora. Mas antes de partir, o Maury Maligno deixa bem claro que se fosse incomodado por algum Rick, não pensaria duas vezes antes de usar o dispositivo Ômega para poder se livrar dele. No entanto, depois de concluir sua tão aguardada vingança que ele almejou por várias décadas, o C-137 fica totalmente apático, porque agora ele não sabia o que faria da sua vida ali em diante. Oh, meu Deus. Mas, pelo menos, agora ele tinha uma família, aquela que ele montou durante suas aventuras e tinha aprendido a valorizar. E isso conclui tudo de canônico da história principal da série. Pelo menos tudo o que tivemos até a 7ª temporada. E dá pra perceber que desde a primeira temporada até essa 7ª, o Rick teve uma tremenda de uma evolução, já que antes ele não ligava pra ninguém e agora ele aprendeu a valorizar sua família. E como a série de Rick e Morty ainda tá lançando temporadas, com toda certeza teremos muito mais o que acrescentar nessa parte canônica da história. E se tiver... E pelo que eu fiquei sabendo, Rick and Morty vai ter 13 temporadas. E como a gente já tá na 9ª temporada e acabou a temporada semana passada, em breve vai estar lançando a 10ª, a 11ª, 12ª e 13ª. Então, tem muita temporada ainda pra lançar. Se for só boato, né? Que também é pra lançar umas 20 temporadas. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Se deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações. Se vocês querem mais vídeos de Rick and Morty, mais um vídeo brabíssimo do nosso mano É Bom Ser Curioso. E é isso, até a próxima.